Oi, gente, boa noite. Esperar as meninas entrarem aí, esperar nossas convidadas dessa noite que vão assistir essa orientação bárbara, esse encontro. Isabela já chegou, Isabela, maravilha. Esperar as meninas entrarem. Isabela, entra já comigo para a gente aguardar juntas, minha amiga. Peraí que eu tô te chamando aqui. Ah, acho que agora vai. Vamos lá, vamos ver. Isabela, escreve aí o que está acontecendo, amiga. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para ajudar. Isabela, gente, se vê alguém aí, ajuda. Acho que ela está vindo. Oi! Oi, Boa entramos, né, noite! amiga? Já estava aqui Estamos aqui preocupada. conectada. Tudo bem, meu amor? Como Eu você estou bem, está? eu estou bem, graças a Deus. Já estava suando frio, meu Deus. É um prazer estarmos juntas nessa empreitada, hein? Não é? Que Eu maravilha! acredito que a gente vai se aprimorando com essa tecnologia, Vamos, né? Isabela, quanta E é uma coisa. coisa muito boa, né? Porque para Uhum. mim é uma reinvenção. Então eu fiquei muito feliz aí com o seu convite e acredito que a gente vai bater um papo bem interessante hoje, viu? Vamos, sim, vamos. Vamos superar. Mais uma superação para nós, né, não, minha amiga? Vamos, vamos. Eu Quanto acredito. tempo. E assim a gente une, né? O Rio de Janeiro, Uhum. a São Paulo, a Bahia. E aí E a nossa conexão vai acontecendo. Tá bom o vamos, som aí, meninas? tá bom, Tá. gente, o som. Vamos receber as meninas. Olha, Isabela, olha. A Roberta. Olá, meus Tá, Laísa, amores, vocês estão chegando linda! aí, né? Vamos receber Obrigada, as meninas que elas estão entrando aí. que Ah, bom. Heloísa Santos, seja bem-vinda, Heloísa. Vamos fazer um bate-papo gostoso aqui, né, Isabela? Hoje elas vão descobrir Vamos os contar segredos dessas tudo. nacionais. Vamos contar o segredo do sucesso, né? Vamos sim. Vanessa, boa noite. Teve uma turminha. Oi, Helena! Helena é minha diretora, Isabela, faz parte da minha área Ai, nacional. sejam muito bem-vindas. É um prazer. É uma área muito querida para mim. Com certeza a gente tem aí, né, essa, essa turma que começou essa história, né, que fez aí essa descoberta juntas e hoje a gente está também se redescobrindo, né, no mundo virtual. E eu acredito que isso é muito bom porque a gente também consegue encontrar pessoas que a gente não conseguia com frequência, né, Ale? Então, Exatamente, exatamente. é muito bom estarmos juntas nesse Uhum. processo. Cíntia, Lívia Santos está entrando. Meninas, convidem as amigas de vocês. Vai, ó, tá vendo esse aviãozinho aí embaixo?
Só clicar nele que daí vocês vão convidar as amigas de vocês. Então, diretoras que estão aí, convidem suas consultoras, porque aqui, ó, olha só o que vai rolar aqui hoje, tá? 12 e 14 anos de empresa. Pensa num tempo, cada uma com a sua vivência, Nossa, cada né? uma com a sua experiência, com seus momentos de Comemorando o aniversário de superação. Mary Kay. Olha, que data linda, né? A gente não vai esquecer nunca mais. Aliás, muita coisa a gente não vai esquecer nunca mais desse período que a gente está vivendo, não é? É verdade, amiga. Convidem as amigas, gente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Auxiliadora, boa noite, seja bem-vinda. Vê aí, Isabela, vê tuas meninas Menina, aí. se a Isabela não enxerga muito bem, tá? Ah, é? Isso tem um desafio. Você tá aí, ó, olhando todo mundo. Eu tenho que olhar mais de perto, mas... Renata, Cláudia Rabelo, a Cláudia tá rindo, é outra diretora minha. Mas a gente chega lá, Sabe o que que viu? é A gente legal, chega lá. Isabela? Sabe uma coisa que eu estou gostando muito desse momento novo que a gente está vivendo? Que a gente está tendo a oportunidade de se despir, assim, de se despir, de se mostrar como pessoas normais, comuns. É um comentário assim que a gente recebe muito, né, das meninas que assistem a gente através dessas lives que a gente faz. É, nossa, como você é diferente! Porque, né, antes havia um distanciamento, não é? Aí agora não, aproximou mais. E aí, eu já quero aproveitar esse gancho para falar do início dessa live que vai ser inesquecível. Porque eu fiquei aqui. Você estava me ouvindo? Eu Isabela, tá. E Isabela. aí eu chamei meu filho e falei, olha, eu acho que tem que ser aqui. Ele falou, clica aqui que ela vai aceitar, né? Mas deu certo, não é verdade? Meu Deus. Estamos aqui, amiga, estamos aqui. Isso é importante. E eu falo para as minhas consultoras, para as minhas diretoras, é uma live na vida real, tá? Então, vocês Uhum. vão ter aqui a Isabela na vida real, tá? Isso. Eu não, eu não sou aí uma blogueirinha, tá? Mas eu tenho um grande prazer em ensinar, eu tenho um grande prazer em contribuir com a minha história, em contribuir com a minha trajetória na Mary Kay, porque eu amo essa empresa e para mim é um privilégio poder estar aprendendo sempre e com certeza numa data tão especial que é o aniversário da nossa queridíssima Mary Kay Ash, que tem aí tanto a nos inspirar. E com certeza, muito do que a gente vai falar hoje, a gente teve como inspiração a nossa amada Mary Kay, né? É verdade. Hoje foi dia de passar filmes na nossa cabeça, não é, Isabela? É verdade. Hum? Passam E filmes na nossa muitos cabeça. filmes, né? Das nossas viagens. Eu até É estava pensando, verdade, nossa, a gente é já está arrumando verdade. as malas, eu já ia embarcar Uhum. sexta-feira, né? E Porque Deus, ele faz aí alguns ajustes nas nossas vidas e a gente tem que entender que isso também tem um propósito. Então, eu não reclamo, né? Eu agradeço, sigo em frente e esse é o nosso aprendizado. E com certeza ano que vem estaremos em Londres, né? E aí a gente vai comemorar. vamos, tudo vai passar e vamos sim, vamos fazer nossa viagem. Meninas, olha, convidem as amigas, diretoras, chegaram outras diretoras aí, Roberta, que eu vi. Oi, Michele, boa noite, Laura. Meninas, convidem as amigas, as irmãs consultoras, as irmãs diretoras. Quem é diretora, convida o time. Porque hoje vocês vão aprender conosco aqui dicas fundamentais para desenvolverem o negócio de vocês. Vocês vão entender o que uma empreendedora, uma empresária, uma representante de Mary Kay Ash é capaz de fazer para defender a nossa missão, nosso legado. Então vai ser um papo assim bem gostoso, que eu acho que é importante vocês saberem, tá? Então convidem lá as amigas de vocês, que a Isabela vai contar um pouco da trajetória dela para gente. Vai ser maravilhoso para mim escutar mais uma vez, Isabela, porque logo lá no meu início de Mary Kay, você já entrou fazendo acontecer. E aí, quando eu comecei a ganhar as viagens,
Era você que estava lá dando a orientação, eu achava o máximo. Eu falei, gente, que mulher poderosa. Então, você inspirou a mim e muitas, inspirou e inspira a mim e muitas das minhas consultoras e diretoras de vendas aqui no Rio de Janeiro. A turminha que é da nossa época aí, né? Ai, que bom, eu fico feliz. Então, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, que já está longa, né? Já são 12 anos. Então, eu venho da área acadêmica, eu sou fisioterapeuta de formação e trabalhava já há muitos anos na fisioterapia, já há mais de 10 anos, dava aula em 3 universidades. Eu acho que daqui a pouco a turma vai perceber que o meu sotaque é um pouquinho de longe, né? Então, sou baianíssima de Salvador, mas já moro em São Paulo há 21 anos, então fiz toda a minha formação em Salvador como fisioterapeuta, me mudei para São Paulo, vim fazer o meu mestrado, casei com um paulista, que é o amor da minha vida, tenho 2 paulistinhas e estava super bem dentro da minha atividade como fisioterapeuta, amava o que eu fazia, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Muitas vezes a gente fala de empreendedorismo e muita gente me pergunta por que a gente foi a empreender e se não gostava do trabalho. E eu falo, não, eu não gostava, eu amava o que eu fazia. Eu amava o meu trabalho como fisioterapeuta. A minha área era neurologia, então eu atendia os pacientes neurológicos, eu atendia a domicílio, eu dava aula em 3 faculdades, eu dava supervisão de estágio, mas o que me levou a decidir empreender foi ter mais qualidade de tempo, qualidade de vida para os meus filhos, né? Então, como mãe, eu me via sem tempo, sem qualidade, e eu busquei isso. Então, eu era uma mulher que não usava cosméticos, não usava maquiagem, e eu gosto muito de ressaltar isso, porque muitas vezes, principalmente nessa época onde a gente está e que as pessoas querem cada vez mais um look, uma maquiagem, muita gente acha que para ser uma consultora Mary Kay você precisa amar isto. E eu falo, gente, é importante observar pessoas como eu, né? Eu não estava maquiada, eu não gostava, não é o meu talento. E eu estou aqui hoje, né, como uma diretora nacional executiva e amo fazer essa liderança, amo estar com a minha equipe. E tenho inúmeras mulheres na minha equipe que amam maquiagem, outras que não amam. Então, o importante é a gente não rotular. E muitas vezes eu me via como uma pessoa rotulada, porque quem é do mundo acadêmico sabe que a gente é meio rotulado, é pesquisador, é professor, TCC, orientador de TCC. Então, eu era tudo isso. Então, não tinha tempo de me cuidar, não tinha tempo de olhar para mim como uma mulher, de ver o lado feminino que é tão importante para a nossa autoestima. E quando eu conheci os produtos da Mary Kay, eu falei, meu Deus, como eu não conhecia isso antes? E aí eu falo também para as nossas consultoras aqui a importância de uma consultora Mary Kay. Eu não tive antes uma consultora que me ensinasse a cuidar da minha pele, a me maquiar, então por isso eu não usava. Então, quantas mulheres como eu estão hoje por aí precisando? E que bom que a gente tem hoje uma tela, um recurso visual. E ontem eu estava ensinando uma das minhas clientes pelo FaceTime. Eu falei, olha, se eu conseguir aprender, você também vai. E ela ficou tão feliz, foi uma tarde alegre, uma tarde divertida. E aí eu aprendi que eu poderia ajudar outras pessoas também, que o meu trabalho enquanto fisioterapeuta, que era auxiliar pessoas dentro da minha dinâmica neurológica, eu também dentro da Mary Kay tinha essa possibilidade, né? E graças a Deus isso deu muito certo e hoje eu estou aqui. Mas eu falo sempre, eu não tinha a pretensão de fazer carreira na Mary Kay. Eu achei que eu ia comprar uns produtos, ia ter algum desconto, ia ter produtos para dar de presente, não é? Nunca imaginei que isso se tornaria a minha missão, meu legado. Então, eu sou muito grata por esta oportunidade, por ter também me aberto a esta oportunidade de conhecer o novo, que é o que nós estamos hoje também convidando muitas das pessoas, das nossas amigas, a conhecer um pouco mais desse trabalho, né?
Isabela, eu estava te escutando aí, eu quero te dizer que eu super me identifico, tá? Quem conhece a minha história pessoal aqui, sabe que eu nunca curti maquiagem, eu jamais fui uma mulher vaidosa na minha vida. Para você ter uma noção, quando eu comecei o negócio Mary Kay, que eu falei para minha mãe, vou trabalhar com cosmético e maquiagem, aquela senhora riu. Você! E uma mãe conhece um filho, né? E aí eu super me identifico com a sua história, porque aí ao longo desses anos, uma das coisas que a Mary Kay me trouxe foi realmente começar a ter esses cuidados de pele, me maquiar, que no início ainda era, né, pela minha consultora de beleza, ainda era pela minha cliente, pela minha diretora, e hoje eu tenho prazer de me ver assim. Então, Isso, e isso eu ouvi uma trabalham irmã na Mary Kay nossa. falando também, né, porque essa era a minha realidade. Eu também passei por isso. Depois que eu conflitei assim, meu Deus, eu vou trabalhar com maquiagem, como é que vai ser isso, gente? Não é? E as E pessoas aí. às vezes não acreditam, e isso é muito legal. Eu falo que, para mim, a coisa mais importante na oportunidade Mary Kay é entender que todas as pessoas têm possibilidades, até os homens têm essa possibilidade, Sim. né? E é você estar disposta. Eu falo que o único pré-requisito é que você tenha disposição para aprender. Às vezes não é nem disposição física ou mental, porque isso também a gente aprende. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos, Mas a já gente já. ter a disposição de falar, puxa vida, se é uma habilidade, então significa que eu posso aprender. E a gente aprende tantas coisas, e por que não aprender a se cuidar, não é? Aprender a ser feliz, aprender a auxiliar o outro. Então, eu acho que tudo isso faz parte da nossa missão. Mas é muito bacana, muito legal o que você está falando, porque realmente tem muitas pessoas que bloqueiam, né? Nossa, mas eu vou ter que aprender a ensinar maquiagem, eu vou ter que aprender a andar assim, né? Perua, bem arrumada, né? Tem gente que tem essa preocupação realmente. Então, muito legal a sua colocação, a sua lembrança, né? Que não é um mistério, não. Não é um mistério mesmo. Agora, Isabela, quero que você conte pra gente como foi, assim, o seu início, assim, lá. Como foi que aconteceu de você conhecer os produtos e... Eu tenho uma grande amiga, que é amiga irmã de Salvador, né, que é a Lígia, e ela veio à minha casa aqui. Ela ia participar então de um evento dessa Mary Kay que ela estava falando bastante para mim. Uhum. E eu naquela vida de trabalhar 3 turnos correndo, e ela falou: "Ai, eu gostaria que você fosse tudo". Aquela pessoa sem paciência, era eu, Uhum. né? Que já queria dizer não. Aí o meu marido falou: não, a menina veio da Bahia, né? Vai lá com ela. E ela me trouxe uns presentes, ela me trouxe de presente alguns produtos e me ensinou. Mas quando ela chegou, eu falei: nossa, minha amiga tá mudada. Aquilo me chamou a atenção, né? A imagem Uhum. dela. Isso é uma dica importante para as nossas consultoras. As pessoas vão ver nela a primeira mudança, né? E aí eu Sim. falei: amiga, gostei. Aí ela me ensinou aquilo lá e eu falei: que coisa rápida. Em menos de 5 minutos eu fiz. E aí eu pensei: bom, então isso não é coisa de mulher fresca, porque eu achava que era coisa de mulher fresca, tá? Mulher fresca, que tem que ficar 1 hora para se arrumar, que tem que acordar não sei que horas da manhã. E eu falava: bom, se for isso, minha filha, eu não vou fazer. E aí, quando eu vi que era rápido, eu falei: menino, botei um negocinho na cara, já fiquei bonitinha, olha só. E aí fui num evento, né, aqui em São Paulo, por educação a ela, né? Fui, acompanhei, fui toda de branco, fui bem feia assim mesmo, para falar assim: olha, não quero que ninguém, nenhuma, assim, vou encontrar aquelas peruas todas lá, não quero que ninguém me incomode, né? E aí, no meio desse caminho, tava tomando um cafezinho, nada mais, nada menos que Deise Ferreira, minha mamita, né, do Uhum. coração, que me adotou aqui em São Paulo, que eu acho que ela Vai estar comigo na quinta-feira, vai Deise conversar Ferreira. com você, vai ser bem Vai. divertido. E aí Eu a tenho minha que me amiga falou: preparar vai, para esta mulher, prepara, Isabela. prepara, porque vai ter energia de sobra. E aí ela me falou: olha, vai lá numa reunião. Eu falei: bom, né, vou lá. E aí fui lá na Deise, e a Deise falou: olha, filha, tem que fazer. Você quer trabalhar, né? Aquele jeito dela, você tem Aquele que jeito trabalhar. dela.
Eu falei, tá bom. Aí eu falei até com meu marido, né? Aí eu falei pro meu marido, olha, essa empresa tem uma coisa muito interessante. Essa senhorinha, né? Falei, essa senhorinha, ela nunca vai ganhar nenhum real do meu trabalho, porque ela é go give. E aí eu expliquei para muitas que aqui não sabem que a gente tem esse Aham. apoio, né? A Lê já recebeu consultoras minhas aí no Rio de Janeiro, quando tem aqui em São Paulo a gente recebe. E a Deise foi essa pessoa que me acolheu sem esperar nada, sem ganhar nada. E aí o meu marido falou assim, se ela não vai ganhar nada de você, ela está lhe orientando a fazer isso, faça. E qual foi a minha surpresa? As minhas amigas adoraram os produtos. Legal. E eu vendi uma quantidade na época de produtos que foi assim surpreendente. E aí eu peguei confiança naquilo. Então, outra dica é essa: a venda é muito importante. A venda dá para a consultora esse impulso para que ela possa falar, é verdade, esse produto ele troca de mãos. Porque uma empresa de vendas diretas jamais vai se sustentar apenas por glamour. Se não tiver a venda do produto, isso não acontece. E olha que coisa Exatamente. maravilhosa que em plena quarentena a gente descobriu que a gente está vendendo mais do que a gente vendia, não é? Não é? Porque a Para venda nossa online surpresa. também aqueceu para nós. E aí eu falei, em Uhum. 12 anos eu não achei que eu ia ter outra descoberta. E aí a gente fez o Pink Sale, né? Fez um grupo de WhatsApp com as amigas. Então, eu Uhum. resgatei de 12 anos aquela experiência, que foi uma Olha. sessão de cuidados da pele tradicional. Uhum. E hoje Uhum. tenho muitas consultoras minhas novas, que eu não sei se elas estão aqui agora, e que também elas começaram por elas terem Bastante. participado da minha sessão virtual. Olha que coisa bacana, né? Nós estamos aqui aprendendo sempre. Nunca, nunca, é verdade. É verdade. Nossa, foi fenomenal. Aqui, olha, Isabela, quais são as estratégias emocionais que você precisou desenvolver, que você sente, que você precisou desenvolver ao longo desses anos, desde que você começou como consultora, sabe? Que habilidades emocionais você precisou ter para poder se desenvolver? Olha, isso é um ponto muito importante, né, que você falou, porque muita gente fala assim para mim, olha, eu não sei vender, eu não sei cobrar, eu não tenho tempo. E eu tinha muitas dessas objeções também, porque quando a gente escuta que vai trabalhar com uma empresa de vendas diretas, são as primeiras coisas que a gente fala. E aí agora você tocou em um ponto de preparo emocional, né? E alguém pode estar perguntando, essas mulheres estão viajando, porque elas estão falando Precisa. aqui de um negócio, de Sim. empreendedorismo, de vendas, e elas estão Uhum. falando de emoções, mas isso é a raiz de Sim. tudo, é a base de É. tudo. Porque Por você não, quê? senão você não aguenta os nãos, E eu não entendi é? muito cedo Já que esse começa por negócio não aí. era de vendas. Eu entendi muito cedo isso. Esse era um negócio de relacionamentos, né? E um relacionamento que, sim, teria como veículo um produto maravilhoso. Que eu até queria abrir esse parêntese, como hoje é aniversário da nossa Mary Kay Ash, que muita gente não sabe dessa história. Ela criou primeiro um plano de negócios, né? Ela escreveu um livro com todas as coisas boas que ela listou de quando ela trabalhou anos na área de vendas diretas e sempre foi preterida pelos seus cargos, porque os homens tinham aí esse poder, né? Principalmente naquela época, 1963, nos Estados Unidos, uma mulher americana não tinha esse poder, né? E Uhum. ela listou as coisas negativas que ela tinha vivenciado. Então ela pensou: se eu fizer o que foi bom e não fizer o que foi ruim na minha vida profissional, eu criei a empresa dos sonhos. E depois que ela Uhum. criou isso, ela falou: que produto que eu vou vender? E eu costumo agradecer sempre a ela que ela escolheu cosméticos, porque me ajudou muito. Me deixou muito, muito bem, muito bonita, jovem, tá? Obrigada, Mary Porque, Kay. né? Como a gente conhece a determinação de Mary Kay Ash, se ela tivesse escolhido vassouras, a gente Já estava pensou? vendendo vassouras. Eu tenho certeza disso e teria dado certo.
né? E Tem. aí ela ensinou a gente que o relacionamento, o serviço ao cliente era algo muito importante. E aí eu me vi saindo de uma realidade como uma professora brava, tá? Eu era professora brava. Se tem alguma aluna minha aqui, elas vão falar isso. Por quê? Porque por dois motivos eu precisava ser brava. Primeiro, porque eu era uma nordestina em São Paulo, chegando em São Paulo, e eu era muito jovem, né? Então eu tive que encarar muitas vezes uma sala de aula com 100 alunos e eu era mais jovem que mais da metade daqueles alunos. Então eu tive que vestir esse macacão aí de uma mulher brava e séria para impor respeito, porque senão as pessoas não me respeitariam com esse sotaque, então você imagina. E aí, quando eu vim para Mary Kay, eu falei, opa, com esse rojão não vai dar certo, porque aqui as pessoas são independentes, elas estarão aqui comigo por prazer, porque elas gostam, porque elas têm vontade. Então, a primeira coisa, a primeira emoção que eu precisei trabalhar, os recursos, desenvolver uma paciência, né, para lidar, administrar as pessoas em um formato diferente, porque ser independente significa que eu não sou chefe de ninguém, que as pessoas Vão são minhas anotando aí, as parceiras, meninas, vão né? anotando. As Vão pessoas são minhas anotando. parceiras de negócio, elas estão comigo porque elas contribuem comigo, porque nós aprendemos juntas. A resiliência, porque você também receberia nãos, né? Hoje até conversei com uma consultora muito querida minha. Ela falou: ah, hoje eu tive o dia perfeito, Mary Kay. Ela vendeu bastante, ela iniciou, ela tem várias. Ela falou que todos os dias fossem assim. Eu falei, mas nem todos os dias são assim, não serão assim. A gente tem dias ruins, a gente tem dias muito bons, a gente tem dias maravilhosos, a gente tem dias que as nossas emoções não estão tão boas e a gente precisa administrar. Então, isso para mim foi um grande aprendizado que a Mary Kay trouxe. E outra coisa que eu acho que foi fundamental para mim, para eu ter sucesso nessa empresa, aprender a lidar com personalidades diferentes. Diferentes da minha e diferentes entre si. Legal, Isabela, fala, Né? fala mais sobre isso. E isso para mim é uma coisa maravilhosa, porque isso me ajudou, inclusive, a ser uma mãe melhor, a ter dentro da minha família uma posição, uma colocação emocionalmente mais equilibrada. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Eu sou mãe de dois meninos completamente diferentes. Então, não tem como eu cuidar dos dois iguais, né? Que bom que tem um marido só, porque aí é só administra Mas uma mesmo assim é uma única terceira pessoa. personalidade, né? Brincadeiras à parte. Mas dentro da equipe, a equipe mais rica, a equipe que engaja melhor é a equipe diferente. E por algum tempo eu achei que não. Eu achei que eu adoraria ter pessoas muito parecidas comigo, Iguais, para poder iguais a lidar. mim. Até que eu falei, Ave Maria, se eu tiver um bocado de Isabelinha, eu vou ficar doida, não vai dar certo. Então, eu precisava ter no meu time aquela pessoa que me complementava, né? Eu preciso ter aquela pessoa que acrescenta. Então, a gente tem aí vários estudos sobre isso e eu recomendo, porque a gente não conseguiria falar de tudo isso hoje, que quem tem esse desafio, estude sobre as personalidades. Tem várias aulas, né? Devem ter aulas gravadas, porque é muito rico isso. E o melhor, nós temos nacionais em todas as personalidades também, né? Então, a gente tem dentro do maior nível da carreira Mary Kay, mulheres também muito diferentes. E isso é um grande aprendizado. Se a gente identificar isso, sabendo escutar mais do que falar, a gente vai conseguir alinhar e administrar com elas, com as nossas consultoras, com as nossas clientes também, que tem as nossas clientes têm necessidades e personalidades também diferentes, né? Isabela, vamos voltar aos nãos. Quando você falou aí de desenvolver a resiliência, né? Porque sabíamos que ia lidar com os nãos. E eu acho que trazendo para mim a resiliência é uma das principais assim características, né, novas habilidades que a gente desenvolve emocional. Porque você falou aí sobre a venda, né? A venda, né?
que vai fazer o negócio funcionar, e foi a venda que me segurou em Mary Kay, que quando eu entrei, o meu pensamento era, vou passar 4 meses, vou levantar a grana que eu preciso, porque eu tinha uma dívida, e depois eu vou embora desse negócio, que esse negócio não combina comigo. Olha só. Mas aí no meu 4º mês eu observei que eu ganhei em 4 meses o que eu não ganhava em um ano. Eu falei, não, deixa eu olhar um pouquinho mais esse negócio. Mas, mesmo naquele grande momento ali, nos meus primeiros 4 meses de empresa, lógico que para eu vender aquele montante de... Mas foi sem perceber, interessante é isso, como essa empresa desenvolve a gente, né? Foi sem perceber. Não havia um treinamento, não havia alguém que falasse assim para mim, olha, Lê, você vai sentir medo. Olha, Lê, você vai levar não, tá? Não tinha. Aliás, eu acho que eu não tinha nem tempo de ouvir uma líder que Era falasse tudo isso muito para mim, novo, tá? né? A gente não tinha esses recursos de Né? hoje. Aí eu fui indo, e aí, lógico que no final desses 4 meses aí, no meu início mesmo de marketing, a venda que me prendeu, eu recebi muitos nãos. Mas eu recebi nãos, e olha que interessante, eu já meio que sacudi os ombros para os nãos, sabe? Mesmo sem perceber. Lógico, né, que no entusiasmo, né, naquela maravilha toda, depois vieram outros nãos, e que aí eu precisei realmente ouvir das minhas líderes, das minhas mentoras, talvez de você, Isabela, em algumas orientações suas também, a importância, né, de saber lidar com os nãos, não é? E depois que a gente aprende essa resiliência aí, tem uma coisa que amplia de muito legal na nossa cabeça. Se eu já sei que o não é certo, que eles vão vir de qualquer maneira, né? Tá certo deles virem, não é? Então eu tenho que fazer um trabalho maior, eu tenho que fazer um trabalho amplo para poder eu acertar na quantidade de sims que eu preciso, né? Agora, quanto ao não que o outro está dando para a gente, Isabela, não é para a gente, é para ele. Né? Exato. E é naquele momento, ainda tem isso, não é um não para todo sempre, né? Então, fala de você, como é que você lidar com os não? Eu também lidei com muitos nãos, né? E assim, existe preconceito em todas as situações. Muitas vezes a pessoa, o que ela acha que para você foi uma facilidade, para outra pessoa aquilo foi a grande dificuldade. Então, tem gente que fala assim para mim: "Ah, mas você era uma professora, então para você foi mais fácil, porque você já sabia falar e etc." Eu falava: "Gente, vocês não sabem, o mundo mais preconceituoso que existe é um mundo acadêmico, porque eu sei que foi uma tristeza para muitos dos meus professores, para muitos dos meus colegas." Inclusive, Isabela, teve uma diretora que perguntou aqui, tá? Como foi sua transição, tá? Depois, se você puder falar disso, Ah, tá. Vá vendo as desse mundo perguntas aí, acadêmico, Ale. né? Isso Você vai aí com falar um pouquinho você. disso agora até, desse Fala mundo aí. acadêmico para uma empresa de cosméticos. Então, e aí o que que acontece? Por que que eu falo que é preconceito? Porque você fala assim, você estudou muito, você fez um mestrado, você publicou artigos no exterior. Como que você vai largar tudo para vender batom, filha, né? Então, não é uma questão só um preconceito familiar. E aí, a primeira coisa que eu acalmei esses nãos, eu falava: quem disse que eu tenho que largar tudo, né? Isto aqui não é um negócio de tudo ou nada. E eu, particularmente, a minha personalidade não é extremista. Eu não sou aquela pessoa que, uau, vou explodir, vou fazer, vou marcar, vou acontecer. Então, eu sou uma pessoa mais ponderada, mais pé no chão. Então, eu falei: eu vou ver se vai dar certo. Mas aqueles nãos me machucaram um pouco, porque eu falava: gente, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe das minhas necessidades e já saíram aí julgando. Como que vai deixar a fisioterapia? Como que vai fazer isso? Você é uma professora que... Gente, eu vou usar um pouco da fisioterapia para vender batom. E foram minhas primeiras clientes, minhas amigas fisioterapeutas que eu amo, que assim, quero até fazer uma grande homenagem tanto para elas quanto para as enfermeiras, que hoje é o dia da enfermeira. Muitas maravilhosas que estão nessa linha de frente aí nos hospitais, mas que Parabéns. eu não me identifiquei. Parabéns e obrigada a esses É profissionais. verdade, né?
porque é um trabalho lindo, admirável, mas eu queria ser mãe com mais qualidade. Então, isso foi uma decisão minha, mas eu não precisei ser radical. Então, quem me perguntou sobre a transição, eu fui fazendo isso paulatinamente. Então, eu diminuía as minhas horas na fisioterapia conforme eu aumentava os meus resultados em Mary Kay. Até a hora que eu fui vendo que daria para fazer. Então, esses nãos, eu entendi assim, olha, primeiro não que eu precisei vencer foi o meu, porque eu também tinha, então, preconceito de vendas. Porque as pessoas embutiam isso na minha cabeça. E tinha horas que aquele pequeno eu e grande eu que brigam entre si, que em todas nós, o pequeno eu falava para mim, você tá louca, você é uma profissional renomada, você fez um mestrado pela Escola Paulista de Medicina, né? Então as pessoas não entendiam, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabiam as minhas necessidades, as minhas angústias, o meu duelo entre a minha maternidade com qualidade e a minha dedicação a uma atividade. Eu admiro, acho lindo as mães que dão conta, que conseguem trabalhar fora e fazem, acontecem, e tá tudo bem, mas eu me sentia culpada, eu achava que eu estava abandonando os meus filhos, né? Eu achava que eu não estava acompanhando eles, então essa foi uma escolha, e eu, graças a Deus, posso dizer a você que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Então, vencer esses nãos foi importantíssimo para que eu conseguisse fazer essa transição profissional, que foi lá onde eu recebi os maiores nãos. Os nãos das minhas clientes não me incomodaram, mas os nãos, sim, dos meus colegas, das pessoas que eram minhas referências, que não acreditavam na minha vontade, me achavam loucas, né, de verdade. E aqueles nãos me incomodaram bastante. Eu precisei administrar isso bem, bem firme no meu começo de carreira. E hoje? Hoje, meu amor, hoje eu vou te falar. Eu consigo dizer não com muita facilidade, né? Eu falo, só tem um não que para mim é difícil, que às vezes, assim, quando é um não muito emocional, de algo que eu às vezes fico ainda um pouquinho sofrendo, mas profissionalmente, para mim, falar não, as minhas filhas sabem disso, é algo muito tranquilo, porque eu tenho sempre duas opções, ou eu posso fazer aquela coisa, ou eu não posso fazer aquela coisa, né? Então, hoje, para mim, foi um grande aprendizado, mas, nossa, se não fosse a Mary Kay, isso ia, sim, ser um motivo de grande estresse, com certeza, né? Acho que tem mais uma perguntinha aí, ó. Tô vendo aqui. Veja aí. Dicas sobre o que a gente está vivendo nesse momento, é o que a gente vai conversar agora. Então. Minha amiga, como é que tá aí? Como é que você está lidando, né? Enquanto profissional, enquanto mãe, empreendedora, esposa, responsável por uma área nacional, sendo uma representante Mary Kay Ash, porque a gente, nesse momento, não é só a Isabela, não é só a Lê. É um compromisso que a gente aceitou há anos atrás, não é? Com missão, com legado, e não é só a área da Isabela e nem é só a área da Lê, né? É a força de vendas da Mary Kay no Brasil, que esse é o nosso maior compromisso. Como é que você está lidando com isso tudo? Nós estamos nos reinventando, né? E depois você vai ver se tem mais as perguntinhas aí que eu não consigo acompanhar bem rápido. Mas assim, eu falei para vocês que eu vou falar a vida real para vocês, tá? Então, eu sou uma mulher muito realista, que espera um milagre a cada dia, mas eu sou muito realista. Então, esse momento é um momento muito desafiador para todos nós, né? Eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei que eu poderia viver. Então, eu tenho todas essas preocupações que você falou. Tenho uma preocupação minha pessoal, tenho uma preocupação de uma grande área nacional, tenho uma preocupação de manter o atendimento às minhas clientes. E eu tenho uma preocupação extra, porque eu sou mãe de um transplantado renal de 19 anos, que quase 19, já estou aumentando aí a idade dele em outubro, e que tem aí requer alguns cuidados de isolamento maior. Então, eu faço parte de um grupo de risco por isso. Sim. E lógico que tem dias de muita angústia, tem dias que são dias, como eu falei no comecinho, quem está chegando agora,
Tem dias que são ótimos, tem dias que são bons, tem dias que são péssimos. Então, permita-se isso. É ilusório, não é vida real. Se eu chegasse para vocês e falasse: olha, gente, todos os dias eu estou maravilhosa fazendo acontecer. Não, tem dias que eu tenho que ouvir as minhas angústias maternais e de noticiários e de tudo. E ainda tenho mais um detalhe: eu tenho a minha família à distância na Bahia, né? A minha mãe e a minha babá, que é minha mãe também, estão lá na Bahia. Então, eu tenho muita preocupação. Então, eu realmente sou uma pessoa que sou ansiosa nesse quesito, me preocupo muito por ser da área da saúde, tenho muitos amigos aí também trabalhando, então eu me cuido e eu oriento demais que a minha equipe trabalhe com todos os cuidados que elas podem em casa. E por conta disso, eu desenvolvi, então, uma série de coisas que é possível fazer em casa. Então, vamos ver as dicas agora, Isabela. É muito bom. Hoje mesmo eu fui entregar produtos para as minhas clientes, né? O Como é que você tem feito? Como é que você tem lidado no seu negócio? Como é que você tem feito com as meninas, com as suas clientes? Primeiro, então a gente teve assim essa grande ideia que já foi bem difundida, que foi o Pink Sale, que é a gente conseguir fazer essa venda em grupo. Que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, as meninas estão se descobrindo. A gente vai fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. A gente não vai se habituar a isso, porque a gente tem outras coisas, outros recursos. Não precisa, né? Não precisa, não é, Isabela? Porque essas clientes que vieram, a gente continua fazendo um atendimento no pós-venda, levando agora para a sessão de cuidados com a pele virtual, para a aula de maquiagem virtual, para a sessão de spa virtual. Não precisa, de fato, né? Você já falou tudo isso aí. Mas que tem sido, né? Tem sido muito especial para muitas consultoras e diretoras, né? Esse lado da quarentena tem sido especial, essa oportunidade que nós estamos tendo de desenvolver nosso negócio de forma online. Então, assim, é o que podia se esperar de uma Mary Kay. Nós íamos encontrar um meio, não é? Respeitando a nossa regra de ouro, não é? Nós íamos encontrar um meio. Mas para mim foi o maior aprendizado da quarentena até aqui, porque se você me convidasse há 1 mês e meio, eu ia dizer não para você, para estarmos aqui nessa live. Você tenha certeza, porque eu me achava incapaz de fazer isto e sem disposição para fazer isso, tá? Então, para mim era uma coisa que eu falava, não tenho necessidade. Primeiro porque, se tem alguma amiga baiana aqui, vai concordar comigo. O povo baiano é um povo que gosta de pegar, filha. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de ver, a gente gosta de apertar. Imagina, tem gente que fala, nacional, você faz reunião de unidade? Toda semana, minha reunião presencial. Eu quero estar com as pessoas. Era assim até então. Só que eu sou uma mulher inteligente. E quando acontece algo que não é no meu umbigo, é algo que é mundial, é algo que não está no meu controle, é algo que não aconteceu, nunca se viu em hipótese alguma em nenhum lugar. Eu não posso brigar com isso. Eu sou uma mulher inteligente e eu tenho que pensar quais recursos agora eu tenho. É online? É online. Então, nós vamos fazer. E me desafiei, foi muito desafiador para mim. A minha primeira live não poderia ser diferente, porque eu falei, bom, se tem que ser a primeira, vai ser com ela que me atura há milhões de anos, que foi com a minha mamita. A gente não acertava entrar e tudo mais. Então, entramos. Não foi um bicho de 7 cabeças. Se eu falar para você que hoje até tô bem, não tô com tanto frio na barriga, mas a primeira vez foi muito pior fazer uma live do que dar uma aula lá no seminário para 5.000, 6.000 pessoas. Você entendeu? Mas por que isso? Porque a gente não estava acostumada. Então, o que eu quero dizer para as minhas consultoras e suas que estão aí é que a gente precisa dizer assim, olha, eu vou tentar. Estava até conversando com uma outra amiga, que ela falou, não vai dar certo, vou esperar isso passar. Eu falei, tenta, você tenta. Se não der, qual é a pior hipótese?
se cair a conexão, ou não deu. Então, eu tenho clientes que me agradeceram por esse bate-papo virtual, porque elas não Sim, tinham. Eu tenho maridos de clientes que eu atendi agora, Dia das Mães, eu atendi tantos maridos das minhas clientes, né? E um falou assim, Isabela, você me salvou porque eu não tinha onde comprar esse presente. Eu falei, meu Deus, né? E eu não fazia a minha divulgação online, porque eu não tinha tempo, porque eu não não tinha era, não era paciência, por ali, Isabela. porque eu não precisava. Não Então a era. gente vai ter que mudar, né? Uhum. E eu falo uma coisa que não fui eu que falei, né? A gente tem aí essa grande frase já icônica, que não vão vencer nem os mais fortes e nem os mais inteligentes. Vão vencer os que mais se adaptarem às mudanças. Mas eu faço isso com muita segurança. As minhas Uhum. consultoras, elas sabem, né, que nós estamos apoiando todo o trabalho do empreendedor, as clientes estão apoiando o trabalho do empreendedor que tem que ficar em Sim, casa. A gente sim. sabe, nós sentimos muito, existe É. uma queda dentro da Uhum. nossa economia que é gigantesca. E muitas Uhum. pessoas estão vendo isso como uma oportunidade. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitos maridos que estão perdendo seus empregos, que a esposa agora precisa entrar em ação, muitas mães que também não podem estar no campo com um grupo de risco e tem que ter uma renda e ela consegue fazer isso dentro de casa. Então, para mim, Uhum. tem sido este aprendizado. Agora, Uhum. é o que eu falei. Dizer que a gente tem administrar esses dias, porque tem dias que não são fáceis, tem dias que são extremamente desafiadores. Então, permitam-se. Não ache que a gente tem essa cultura da felicidade, que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, 24 horas, Mulher Maravilha, Uhum. um ser de aço. Não, nós somos de carne e osso, né? Tem dias que dá para gravar áudios, fazer lives, tem dias que não dá. Então, você também não pode ficar escrava das redes sociais, porque isso vai lhe cobrar um preço muito grande, não é? Então, você Uhum. também tem que saber tudo com moderação. A moderação, o equilíbrio ali é a dose, né? Nem muito 8, nem muito 80. Você estava falando de uma coisa muito bacana, né, sobre consciência, né? É, pelo momento que a gente está vivendo, as pessoas tomaram consciência do que está acontecendo, né? Com relação ao apoio ao empreendedor. Então, hoje, quer dizer, muitos de nós já compramos pela internet, já pagamos antes para receber depois o produto, já Sim. faz tempo, não é? Nós, Mary Kay, não atuávamos assim, não dávamos oportunidade, na verdade, para que fosse assim com a cliente, não é? Porque nosso trabalho era campo, Sim. é campo, né? Neste período não tem sido. Então, a vida toda, né? O campo Campo. virtual agora. Mudou o tipo de campo agora. Mas é o que é muito legal, eu estava conversando sobre isso com uma consultora hoje, ela falou, Alê, mas a pessoa vai me pagar antes de receber. Vai, meu amor, ela compra geladeira, panela, toalha, Sim. faz compra hoje, sabe? De coisas que ela vai receber depois. Ela vai, porque ela já fazia isso. Eu já fazia isso, você já fazia isso. Então, hoje não está muito, né? Quando a gente organiza esses grupos aí e coloca a nossa regrinha lá, né? De como vai ser o pagamento, as pessoas nem discutem isso, porque elas estão conscientes, né? Uma empreendedora aqui, trabalhando, mantendo a família dela, estou aqui apoiando, né? A cliente que tem uma boa relação lá com a sua consultora, ou a sua nova cliente, que é indicada por alguém. Mas isso já está acontecendo, né, Isabela? É muito Agora, bacana, porque a ao dica. mesmo tempo que nós precisamos ir para usar essas ferramentas virtuais para a gente trabalhar, por outro lado, é uma consciência geral, onde as pessoas compreendem que, não, esse profissional aqui está me mostrando esse produto, está me falando dos benefícios, eu vou pagar e ela vai me entregar. Ela não vai poder entregar qualquer dia da semana. Ela vai separar um dia só, porque nós estamos vivendo aí com o Covid-19, para Isso poder proteger essa profissional. Então, assim, isso é muito bacana. É algo que está acontecendo, assim, que também tem sido muito legal. As clientes têm entendido bem Não, as nosso clientes são momento muito também. compreensivas, né? E eu agradeço sempre isso. E
eu acho que a gente está caminhando aí, né, para perguntinha, se tiver, para as meninas você falar para mim, mas eu Tá. queria dar essa dica, assim, que as consultoras, elas primeiro, elas tenham essa humildade de compartilhar com a cliente também o momento que estão vivendo, porque às vezes ela não quer falar e ela já julga que a cliente não vai fazer, né? Então eu tenho clientes que são maravilhosas e que entenderam o meu momento. Eu tenho clientes que moram muito longe, por exemplo, e eu expliquei, eu falei, olha, eu estou fazendo parte do grupo de risco, eu não vou conseguir ir até aí. Com algumas eu consegui dividir um frete, com outras ela conseguiu que um parente viesse buscar na minha portaria. Então, quando você comunica, você encontra a solução. Agora, quando Sim. você bloqueia, fala, eu não vou conseguir ir lá, eu não vou conseguir levar, eu não vou conseguir nada, aí parece que aquilo também entra como uma crença limitante e que a pessoa não se levanta e que nada acontece, né? Então, peça esse auxílio. Eu tenho ajudado muitas consultoras que tinham essa dificuldade, encorajando elas, estimulando. Tente, e depois elas falam para mim, Isa, que bom, vendi tanto e tal. Então, isso é muito positivo. Comunica, depois você vê o que dá para fazer. As pessoas estão receptivas, né, Isabela? É que a gente que tem o medo. É perceber mesmo que as coisas mudaram e que as pessoas estão solidárias sim, que estão dando as mãos sim, né? Estão mais irmanadas. Então a gente não pode realmente ter esse receio Olha, né? de O conectar meu com a nossa amigo que eu família. compro o brownie dele, ele comprou os presentes Mary Kay para a família comigo, né? A outra amiga que eu compro as massas, ela também compra Mary Kay comigo. Então, assim, existe esse apoio. E essa era outra lição da Mary Kay Ash. Está no livro dela, ela falou que você tem que estar fiel às pessoas que também são fiéis a você. Então, onde você gasta, você também tem que receber. Então, por que eu vou apoiar um determinado local que não me apoia, não é? Então, essa é uma dica também nessa fase de pandemia, que a gente está apoiando muitos empreendedores e que eles também estão nos apoiando. A minha amiga do sorvete é minha cliente, a outra amiga da padaria. Então, a gente tem isso aí, né? Agora, eu quero aproveitar esse gancho aí e deixar uma dica. Você falou a minha amiga do sorvete, a amiga da padaria. Meus amores, a gente está conversando aqui, talvez vocês estão escutando a minha, a Isabela, e lembrando realmente na cabeça de vocês, é mesmo, eu tenho minha amiga tal, eu tenho meu amigo Y, eu tenho... Gente, anota, porque passa agora pela cabeça e a gente esquece. Pega um caderninho e anota quem são essas pessoas dos seus relacionamentos. Entre em contato com ela. Pergunta para ela se ela está precisando de alguma ajuda. Fala do tipo de ajuda que você precisa também. São as parcerias, não é, Isabela? Sim, Agora, só não pode deixar ficar vagando na nossa mente. Porque escutando a Isabela aqui, ó, para mim, já passaram 2 nomes aqui. Então, acredito que para vocês também. Gente, é importante ter um caderno de anotação para essas ideias, pessoas, quando elas passam pela nossa cabeça, a gente tem que anotar. Porque Senão as pessoas depois, estão né? precisando da gente. Esqueci de fulano, e esqueci de Beltrano, e eu podia ter ido, não é? É verdade. Então anotem, meninas. Gente, olha, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa live. Eu vou pedir para a Isabela agora falar para a gente de uma rotina, uma nova rotina de sucesso no período de quarentena. Sucesso sim, porque a gente tá se cuidando, está cuidando da nossa família, o nosso negócio continua. Nós estamos aqui, inclusive, né, Isabela, defendendo isso, apoiando isso, nosso negócio continua e a gente pode sim continuar desenvolvendo nosso negócio, mantendo as famílias, realizando os sonhos, sim. Não é? Porque se a gente falar o contrário disso, então não existe fé, não existe esperança. E nós aqui somos pessoas de fé, de esperança, que isso vai passar. Então, assim, ó, não adianta, todos nós já percebemos que, de fato, não adianta paralisar, esperar as coisas mudarem, o governo resolver, ou dar resposta que nem eles têm. Nós, na verdade, hoje, nós nem sabemos quanto tempo isso vai durar, não é? Mas isso não nos impede de agir, né? Agir nesse momento, agir. Começar a se perguntar o que é que eu não estou fazendo que eu poderia estar fazendo.
né? O que mais eu posso fazer? Será que... Porque tem as tarefas de casa também, né, Isabela? Você também está passando por isso, né? Tenho muito. Será que se eu Aprendi a acordar mais cozinhar. cedo? Será que se eu dormir um pouquinho mais tarde, não é? Então, tem gente que ainda está trabalhando, está no campo de fato, que tem um emprego, mas tem a turma que está em casa também. Gente, dá para se organizar. Ontem eu e Claudinha falamos sobre isso, né? Sobre essa organização. E a dica que eu deixei ontem foi uma dica da senhora Mary Kay Ash, vou deixar para vocês que estão aqui hoje. No livro Mary Kay Way, ela conta que ela precisou aprender a passar camisas em 2 minutos. Mas olha o recurso que ela usou para aprender. Ela fazia uma aposta com ela mesma, ela falava com ela. Mary Kay, duvido você passar essa camisa em 2 minutos. De tanto ela fazer isso, ela Ela aprendeu conseguiu. a passar as camisas. Então é olhar a casa e falar, eu duvido, isso é com a gente, né? Eu duvido dar um jeito nessa casa em 1 hora, sabe? É muito bacana. Isso quando você vê, você fez. Mas isso listado, né, também lá na sua agenda ou no seu bloco de anotação, para você ir fazendo cada coisa, porque ainda podemos, né, cumprir, cumprir não, ter as nossas ações diárias que vão nos aproximar, que sejam dos sonhos ou que sejam nesse momento de tirar de uma realidade que a gente não quer. Porque já que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena, esse momento que a gente está passando, então a gente também tem que começar a pensar naquilo que a gente não quer viver. Então não dá para ficar parado, não é? Verdade. Não é? Então Então vamos lá, fala que a pra gente só tem gente, mais 5 minutinhos, né? fala pra Não gente sua encerra, né? rotina de Se não encerra a sucesso. live. O que eu falo para vocês? Hoje eu falei isso para o meu filho. Eu falei, nós precisamos ter rotina. Rotina é uma palavra que se popularizou como se fosse uma palavra negativa, mas ela é uma palavra muito positiva. E até um bebê tem rotina. Então eu estava conversando isso com ele. Então eu tenho a minha nova rotina. Agora, a rotina de horário para acordar, eu não mudei. Por quê? Porque a gente não pode ter esse hábito de agora estar esticando mais tempo na cama e tudo mais, que isso não é bom para a nossa saúde mental. Então, eu tenho a minha rotina do meu horário de acordar, e aí cada um tem o seu biotipo. Eu sou do dia, né? Você sabe que eu Você falei isso para pausa. você, né? Falei, agora Ale. à noite só por sua causa, Lê, mas as minhas lives são à tarde ou de manhã. Então, Uhum. eu faço a minha meditação, que eu acho que é uma coisa importante, junto com as minhas orações. E aí eu faço a minha atividade física, porque isso também é importante. Então, a gente tem que estar em casa, mas a gente precisa se cuidar, né? Você não precisa estar, talvez, todos os dias com seus cílios postiços, mas você tem que estar bem com sua pele cuidada, né? Colocar um Uhum. batonzinho, estar bem. Por quê? Porque as pessoas ao seu redor estão lhe vendo bem. E aí eu tenho a minha agenda das minhas coisas mais importantes, onde então eu tenho as minhas consultoras que eu falo, as minhas Uhum. diretoras, eu tenho as minhas diretoras nacionais, né? Eu tenho as minhas clientes, então eu tenho que administrar pelo menos 5 nomes de cada uma delas aí que eu falo. Não, Uhum. não fico o tempo inteiro Todos no os dias? celular. Hã? Todos os dias? Hoje, Como é que você hoje, faz? sábado e domingo, para mim, já é mais de casa, Mas né? Já, assim, de segunda a sexta, você eu falou que tem os trabalho grupos, oito a sua horas. Eu unidade, as trabalho diretoras oito e as horas. nacionais. Eu Então trabalho você. 8 horas. Eu trabalho 8 horas, Mary Kay, por dia. Uhum. E nessas 8 horas eu distribuo o meu tempo, que hoje é bem maior para as minhas consultoras, claro, que estão tendo aí Uhum. seus maiores desafios, e as minhas diretoras já têm aí sua maturidade para lidar melhor com isso, as minhas nacionais me ajudam bastante, e as minhas clientes. Então, se eu estabelecer 5 nomes, pelo menos 5 contatos, 5 agendamentos, 5 novas consultoras, eu tenho aí esses nomes escritos. Eu não coloco assim, falar com 5 pessoas. Eu coloco lá, Alessandra, Coloca Ana, lá. Joana, Tá. porque senão eu vou perder. E ao final do dia, eu vou ticar isso. Então, para uma consultora que está vendo a gente, essa missão de vocês são só duas. Suas clientes e suas potenciais iniciadas. Então, dá tempo de, dentro dessas 6 coisas, você distribuir pelo menos uns 10 nomes para você estar falando com elas, né? E organizar os seus itens da sua dinâmica, da aula online que você vai dar, da sessão virtual.
né? Então, para a gente chegar aí desse finalzinho. Então, Isabela, olha, para a diretora que está escutando a gente aqui, tá? Então, ela tem um grupo de clientes, ela tem um grupo de consultoras e ela tem um grupo das potenciais, tanto clientes como consultoras. O que você está dizendo é tipo ela pegar 3 pessoas de cada grupo, uma Eu diretora. acho que Agora a gente nesse está tempo falando que de a uma gente diretora. dá para fazer 5. Dá para fazer 5. 5. Dá. Ela vai terminar, a gente vai perder a live. Meu Vamos amor, encerrar. obrigada. Eu vou ter que encerrar para a gente não perder. Muito Beijo para obrigada, todos. meninas. Depois a gente conversa mais. Beijo.